Olá, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Evangelho Online do Lex. Quem for chegando aí pode me confirmar que está tudo bem com a transmissão, com a qualidade do áudio. Estão me escutando bem? Olá, bom dia. Então, estamos aqui para mais um Evangelho Online do Lex, tá? Eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Lex e hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes é o tópico. Nós vamos ler e refletir sobre os itens 7, 8 e 9, tá? Do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, tá bom? Quem quiser e tiver condições, pode colocar um copo com água, né, aí ao seu lado, para que nesse momento de oração, né, esse momento de elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho possa estar procedendo com a magnetização, né, a fluidificação dessa água, tá bom? Quem tiver condições também, tentar ficar o mais confortável possível, né? Vamos desligando a nossa mente, os nossos corações das preocupações cotidianas por algum momento, para que a gente possa tentar retirar ensinamentos luminosos para a nossa vida, para o nosso espírito nesse momento, tá bom? Bom dia, Bel. Que bom que você está aqui. E tá tudo bem com o áudio, vocês estão me escutando bem, né? Quando puderem, só me dá um ok, que eu vou dando continuidade, tá bom? Então, o tópico de hoje, desse capítulo, como eu falei, o capítulo 7, né? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, itens 7, 8 e 9, tá bom? Então, obrigada, prima, obrigada, Bel. Então, vamos tentar nos concentrar agora e fazer nossa prece inicial para que a gente possa começar o nosso Evangelho Online de hoje, tá? Quem se sentir à vontade e melhor se concentrar pode fechar os olhos, tá bom? Vamos tentar entrar num estágio de relaxamento, de concentração,
deixando os pensamentos outros simplesmente passarem pela nossa cabeça como se fossem nuvens, né, que vão passando. Vamos nos concentrar por alguns momentos na nossa respiração. Três respirações profundas e relaxadas. E nesse momento nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Criador, ao amado Mestre Jesus Cristo, nosso Mestre, amigo, guia, a Mãe Maria, que traz essa força da Mãe Divina, nos orientando no nosso processo evolutivo. Nós pedimos muita luz, muita proteção, cura, discernimento, amor para todos nós e para toda a humanidade. Pedimos que toda a humanidade possa ser curada dos seus processos morais e físicos e que nós possamos aos poucos construir uma sociedade mais justa, mais honesta, mais caridosa, começando por nós mesmos, na nossa vida diária. Abençoa hoje e sempre a todos nós, Deus, amado Mestre Jesus e Mãe Maria, que assim seja. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá começar a leitura do Evangelho de hoje, né? Capítulo 7, itens 7, 8 e 9. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 5. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes. Porém, pelos primeiros, os humildes, vamos lá. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe.
vou só dar uma parada aqui, né? Então, quando Jesus ele passou esse ensinamento relatado nesse Evangelho de São Mateus, né, de que os mistérios ocultos, ou seja, as verdades espirituais, né, sobre a existência, sobre a vida, deveriam ser reveladas àqueles que com muita humildade, entrega e fé, né, abrem os seus olhos para ver essas realidades espirituais, né? Enquanto que aqueles orgulhosos, né, que no nível de consciência se acham donos da verdade, muitas vezes levados pela vaidade intelectual, né, eles acabam não acessando essas verdades espirituais, porque essa própria postura diante da vida de vaidade, né, intelectual, e muitas vezes de negar mesmo a existência de uma força superior que nós muitas vezes não conseguimos explicar, né? Essa postura dessa vaidade, né, acaba fazendo com que eles se tornem realmente cegos para a realidade espiritual e as verdades existenciais e divinas da vida, né? Então, nesse sentido que Jesus falou nessa passagem do Evangelho de São Mateus, né? Não é que Deus propositalmente diga nesse sentido de que eu vou revelar as verdades espirituais, os mistérios ocultos só para aqueles que eu escolho e vou excluir outras pessoas disso. Não, porque isso não faz o menor sentido dentro de uma perspectiva de Deus, né? Enquanto infinitamente sábio, justo e bom. Mas porque a própria postura de vaidade intelectual, né, do espírito faz com que ele se afaste das verdades espirituais, porque as verdades espirituais elas são acessadas na grande maioria das vezes, né, não por um intelecto vaidoso, mas por uma postura humilde diante da vida, né? Então, dando prosseguimento, o poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com a abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados, né? E aí eu quero só fazer um comentário, porque muitas vezes a gente pode se perguntar, né? Nossa, mas por que a espiritualidade maior, Deus, não fazem coisas assim extraordinárias acontecer, né? Para que as pessoas mais céticas, mais orgulhosas e vaidosas intelectualmente, mais materialistas, não se convençam absolutamente da existência de Deus, da espiritualidade, né? Porque o processo evolutivo ele exige que seja um percurso feito pelo próprio espírito e um mérito desse próprio espírito, né? Dele conseguir transformar a forma dele de ver a vida, a consciência dele, até que ele consiga acessar essas verdades espirituais, tá? Então, sua vez virá. Mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe, se quereis me convencer, né, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque nesse momento está na minha conveniência, né? Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade,
não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele, né? E isso é um fato, né, que a gente pode constatar na nossa vida. Quando a gente tem uma postura de humildade, de mansidão e pede respostas a Deus e à espiritualidade, elas sempre vêm, né? E elas vêm de uma forma tão clara, né? De uma forma tão incontestável, que eu digo que só não tem essa experiência com Deus e com a espiritualidade quem de fato não se permite. Quem de fato não tem essa abertura, né? Como aqui nesse texto do Evangelho traz muitas vezes por um orgulho muito grande desse espírito, né? Que está numa posição espiritual tão infantil e egocêntrica que quer que Deus e a espiritualidade comprovem a existência dessa realidade espiritual maior da forma como esse espírito quer. Sendo que não é assim que funciona. Porque um dos principais aprendizados coletivos para todos nós que estamos aqui no planeta Terra, de uma maneira geral, considerando as especificidades de cada espírito, né? Mas o aprendizado de uma maneira geral, um dos grandes aprendizados é justamente a gente vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, tá? E uma das formas mais intensas de nós vencermos o nosso orgulho é a gente humildemente confiar nessa força superior divina que está atuando o tempo todo na nossa existência, independente da gente conseguir enxergar e perceber aquilo pela nossa mente racional, intelectual. O problema dos espíritos ainda muito orgulhosos e vaidosos intelectualmente é porque eles acreditam numa única forma de compreender a verdade ou a inverdade dos fatos da vida, que é uma forma mais material de compreender as coisas, né? Então é como fala aqui no texto, muitas vezes, quanto mais orgulhosos e vaidosos intelectualmente, a gente diz, tudo bem, Deus pode até existir, né? Então por que ele não abre o céu e faz descer os anjos, por exemplo, né? Dando um exemplo. Porque não é dessa forma que a sabedoria divina atua para a nossa evolução, né? Não é dessa forma fantástica e através do espetáculo, né? Mas é através de um profundo e muitas vezes silencioso processo de abertura de consciência desses filhos ainda tão vaidosos intelectualmente. Como eu falei, se nós tivermos a humildade, né, para pedir o auxílio de Deus e da espiritualidade em todos os momentos da nossa vida, a gente começa a perceber que esse auxílio ele chega de uma forma gigantesca, né? Apenas sendo muito vaidosos intelectualmente, né, é que nós não conseguimos reconhecer isso. A atuação da providência divina, a atuação da espiritualidade maior. E aí nós acabamos acreditando que aquela coisa ruim que iria acontecer e que não aconteceu, né? Aquela proteção que veio minutos antes de uma coisa pior, aquela informação tão importante e precisa que você estava necessitando, que te chega de um meio que você nem imaginava, você passa a compreender, e isso é uma atitude humilde, né? De que isso não é o acaso, isso não é fruto do acaso.
Isso é justamente a atuação de Deus e da espiritualidade na nossa vida, né? Só que quando nós estamos imbuídos do sentimento de orgulho, que nos impede de reconhecer essa força superior acima de nós acabamos acreditando isso ao acaso ou, em alguns casos piores, a nós mesmos, né? A nós mesmos, não. Isso aqui deu tudo certo porque eu sei fazer isso dessa forma, né? Como uma criança, num estágio ainda muito primitivo de desenvolvimento da personalidade, né? Egocêntrica ainda, que não consegue ver todo o entorno que se organiza para que tudo dê certo para ela, né? Assim, muitas vezes somos nós, espíritos, já adultos na carne, mas ainda muito infantis do ponto de vista espiritual, tá? Então, como nos ensina essa passagem do Evangelho de São Mateus, né? Que nós sejamos simples e pequenos nesse sentido. Pequenos no sentido de simplicidade, de humildade, de reconhecer de que existe algo muito superior a nós que coordena toda uma lógica da nossa existência, da vida, né, e dos universos. E à medida que nós exercitarmos essa postura diante da nossa vida e de Deus, a gente vai conseguindo cada vez mais acessar estágios de consciência crística, né? Que nos fazem abrir os nossos olhos, realmente entender o encadeamento dos fatos, como Deus e a providência divina vão atuando na nossa existência o tempo inteiro. Mas para isso é preciso essa postura simples, humilde, né? Vencendo assim o orgulho e a vaidade dentro de nós, tá bom? Então, vamos encerrar o nosso evangelho, tá? Agradecendo muito a espiritualidade amiga, né? A todos que aqui estiveram, Tiago, Abel e todos que aqui estão, né? Que a gente possa levar esses ensinamentos do Evangelho lidos aqui hoje para a nossa existência, para a nossa vida, né? Colocar em prática em todos os momentos. Podem ter certeza, quanto mais humildes e simples diante da vida, e isso é um aprendizado para todos nós, né? Para todos nós, mais a gente consegue ter auxílio da espiritualidade. O orgulho é uma das coisas que mais nos afasta, né, de Deus e da espiritualidade maior, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo muito a espiritualidade amiga por nós termos acesso a esses ensinamentos que nos relembram as diretrizes necessárias para o nosso bem viver, para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução espiritual. Pedindo para que cada um de nós possa inserir e praticar esses ensinamentos na sua vida, no dia a dia, pouco a pouco, cada um na sua velocidade, nas suas possibilidades, e que a humanidade, enquanto coletividade, possa cada vez mais acessar esses estágios de consciência mais elevados, acessando a imensidão que existe na postura humilde e simples diante da vida, diante de Deus, diante da existência e diante das pessoas. E que assim seja. Então, muito obrigada e um ótimo resto de semana para todo mundo, tá bom?